E a queda na temperatura em São Paulo vai fazer a Defesa Civil reabrir aqueles abrigos para receber pessoas em situações de vulnerabilidade. O Renan Fiuza está aqui com a gente para poder conversar um pouquinho sobre esse assunto, Renan, porque a gente sabe que toda vez que chega o calor ou chega o frio em São Paulo, a Prefeitura tem que fazer um esforço para compensar aquilo que os abrigos da cidade não fazem, que é fornecer condições climáticas favoráveis para quem vive em situação de vulnerabilidade. Renan está no centro de São Paulo, né, Renan? Já tem uma movimentação bem grande de pessoas aí por trás. Conta um pouquinho pra gente, pelo que você tem sentido aí, como é que tá a reação das pessoas, porque já deu uma virada boa na noite de ontem para hoje, né, Renan? Deu sim, Pedro. A gente está falando nesse momento, um pouquinho antes de eu entrar ao vivo e conversar com vocês, de 14 graus a mínima para este domingo. Pode chegar a 12, né? E a máxima não ultrapassar dos 15, 16, ou seja, a temperatura mudou bastante de ontem para hoje. Essa era a previsão, a frente fria chegou de vez, acompanhada dessa massa de ar polar. Então, entre hoje e amanhã, as temperaturas elas devem ficar muito baixas e realmente a sensação térmica, a gente que está trabalhando aqui na rua, a gente já sente. E pior ainda, né? Para essas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social, pessoas em situação de rua. A gente está bem aqui no coração do centro de São Paulo, muito próximo à Prefeitura, Viaduto do Chá, e sabemos, né, que graças ao trabalho de muitos voluntários, eles fornecem ajuda, suporte. O pessoal que vocês estão acompanhando aqui atrás, eles estão aguardando para receber o café da manhã. Um pouco diferente da situação que está sendo preparado e montado o abrigo solidário pela Defesa Civil, que vai funcionar também aqui na região central, na estação Parque Dom Pedro II, ou seja, vão acolher ao longo dessa madrugada de hoje para amanhã, né, de domingo para segunda, ao menos 100 pessoas no abrigo. Então eles vão dar todo o suporte, cobertores, vão preparar ali camas para essas pessoas passarem a madrugada, que vai ser uma madrugada bastante fria, e aí amanhã terão, né, o acolhimento, café da manhã e também assim que chegarem, vão receber o jantar. Essa é uma alternativa para tentar, de certa forma, fazer com que essas pessoas, você que não é aqui de São Paulo ou, né, se você percorre aqui o centro de São Paulo, a gente te traz uma realidade que, ao passar por aqui, são várias e várias ruas onde é possível visualizar de uma forma muito infelizmente fácil, né, normal, né, para a realidade aqui do centro de São Paulo, pessoas em situação de rua, dormindo, né, somente com ali o cobertor que é doado pela Prefeitura. E quando a gente tem essa queda brusca de temperatura, essa é a grande preocupação, o que fazer com essas pessoas, e essa é uma tentativa de suprir, como você disse, Pedro, a falta de espaços físicos mesmo dentro dos abrigos. Sabemos que a população em situação de rua é muito maior do que a capacidade da Prefeitura de receber essas pessoas. Então a gente tem aqui o trabalho que é feito por parte de voluntários de acolhimento, né, desse café da manhã. Eu consegui visualizar aqui também ali, eles fazendo algumas testagens de exames, estão sendo ofertados até mesmo um chuveiro móvel para que as pessoas possam se higienizar nesse domingo gelado aqui na capital paulista. E agora a Defesa Civil monitorando essa frente fria que chega aqui na capital e chega com força, derrubando de fato os termômetros, como eu havia dito no começo do nosso bate-papo, 14 graus nesse momento, e a previsão é que com o passar das horas essa temperatura ela baixa ainda mais, e aí a Defesa Civil, de olho nessa situação, está preparando e montando mais uma vez, vai reabrir esse abrigo solidário aqui na estação de metrô Parque Dom Pedro II, ou seja, capacidade para acolher ao menos 100 pessoas. Camas vão ser montadas, cobertores vão ser doados, janta, e aí amanhã café da manhã. E claro, se essa temperatura baixa perdurar, não é a previsão para os próximos dias, mas informações que nos chegam é que se de fato a gente tiver novas, né, quedas de temperaturas, afinal estamos no inverno e agora que a gente está sentindo mesmo essa baixa temperatura, a previsão é que esse abrigo ele seja reaberto sempre que haja necessidade. São 100 lugares, já é algo, né? Aqui a gente consegue olhar, infelizmente tem famílias, crianças de colo ali, então a prioridade é sempre dar atenção a essa população essa de mães com filhos pequenos, de famílias, enfim, é uma situação muito delicada e que a gente sabe que essa é uma problemática que atinge o centro de São Paulo, sobretudo, onde infelizmente não é difícil percorrer as mais variadas ruas por aqui e encontrar pessoas numa situação muito delicada de vulnerabilidade social mesmo, dormindo com cobertores e, claro, da maneira do possível, esses voluntários
eles ajudam como podem, mas sabemos que se não existir uma força-tarefa do poder público, da prefeitura, em organizar mesmo essa situação, em atender essa população que tanto precisa, fica muito delicado e a gente sabe que a temperatura baixa é um grande risco, né? Infelizmente, a gente sabe que quando cai a temperatura, a gente tem de noticiar, né, informações trágicas que acabam acontecendo de moradores em situação de vulnerabilidade que acabam até mesmo perdendo as suas vidas porque as baixas temperaturas acometem essas pessoas que por vezes não têm a menor estrutura para passar uma noite tão gelada, né? Uma noite fria aí de 10, 11 graus e sabemos também que não são somente os 10, 11 graus, também é a sensação térmica que por vezes é inferior, é a falta de comida, a falta de alimento, enfim, tem tudo isso. A gente segue acompanhando e claro, a partir das 6 da tarde, 7 da noite, esse abrigo aqui já vai estar funcionando e atendendo e recebendo essas pessoas na capital paulista para que possam ter o mínimo de dignidade e passar uma noite um pouco mais acolhida, né? É assim que a gente espera. Pedro. Com certeza, Renan. E o que chama atenção, atrás do Renan, vocês veem ali que tem uma série de bichinhos, né? De cachorrinhos, quer dizer, a quantidade de animais que essas pessoas elas têm que também proteger nas ruas por conta desse momento de frio, né? Tem vários deles, inclusive, com casaquinhos e esse é um dos fatores complicadores no momento em que você tem o abrigo dessas pessoas, porque alguns lugares têm restrições a animais. Obrigado, Renan. Daqui a pouco o Renan volta para trazer mais detalhes também da dinâmica lá no centro de São Paulo.